R$ 200 ou tua carroça vai para a delegacia, sorria o policial. Ele não notou que o telefone nas mãos da motorista transmitia cada palavra para sua irmã, que já estava a caminho para interceptar. A chuva caía fina sobre o para-brisa embaçado, misturando-se com o suor frio que escorria pela testa de Clara. O farol da viatura piscava em um ritmo agressivo, iluminando o interior do hatchback velho como se fosse um holofote de interrogatório. O inspetor Marcos bateu o cacetete na palma da mão esquerda, um som seco que fez o coração de Clara falhar uma batida. Ela sabia que não tinha o dinheiro na carteira, mas sabia também que não podia demonstrar fraqueza. O cheiro de cigarro barato entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo a ameaça implícita de violência. Clara olhou para o bolso da calça jeans, onde o celular vibrava silenciosamente em modo de transmissão contínua. Será que Beatriz estava ouvindo? Será que ela conseguiria chegar a tempo antes que aquilo saísse do controle? O policial se inclinou para dentro do carro, o rosto distorcido por uma expressão de desprezo que ela conhecia bem. Ele não via uma cidadã, via apenas uma presa fácil em uma noite chuvada. A mão dele tocou o volante, sujando o plástico gasto com a graxa de suas luvas. Clara respirou fundo, tentando manter a voz firme enquanto respondia que não tinha aquele valor em espécie. O inspetor riu, um som rouco que ecoou no espaço confinado do veículo. Ele disse que ela estava mentindo e que sabia muito bem como pessoas como ela escondiam dinheiro. Pessoas como ela. A frase doeu mais que o medo, atingindo um orgulho que ela cultivava a vida inteira. Ela olhou para o retrovisor, vendo os olhos dele fixos nos seus, buscando qualquer sinal de submissão. Ela não daria a ele essa satisfação, mesmo que tremesse por dentro. O rádio da viatura chiou ao fundo, mas Marcos nem se importou, focado apenas na extorsão. Ele ameaçou revistar o carro peça por peça se ela não colaborasse imediatamente. Clara sentiu um nó na garganta, imaginando a humilhação de ter seus pertences espalhados no asfalto molhado. Ela precisava ganhar tempo. Cada segundo era precioso para quem estava do outro lado da linha. Disse que poderia fazer um Pix, mas precisava de sinal, e ali na estrada estava ruim. O policial bufou, impaciente, e ordenou que ela seguisse a viatura até um lugar com cobertura. Era uma armadilha, ela sabia, mas não tinha escolha a não ser aceitar. Ligou o motor do carro, que engasgou antes de pegar, um som triste que fez o policial revirar os olhos. Ele gritou para ela andar logo, senão ele mesmo empurraria o carro até a delegacia. Clara engatou a primeira marcha, as mãos suadas escorregando levemente no câmbio. O telefone no bolso parecia pesar uma tonelada, quente contra sua coxa como um segredo vivo. Ela rezava para que a bateria aguentasse, para que a conexão não caísse naquele momento crítico. Enquanto seguia a viatura pelas ruas escuras do bairro industrial, Clara pensava na irmã gêmea. Beatriz não era apenas sua irmã, era sua protetora desde o ventre da mãe. Elas compartilhavam tudo, até as cicatrizes invisíveis que a vida lhes impôs. Será que Beatriz entenderia a gravidade da situação apenas pela voz trêmula? Será que ela viria sozinha ou traria reforços? A luz vermelha da viatura à frente pintava o interior do carro de Clara com um tom sangrento. Cada curva era uma incógnita, cada parada um potencial cenário de crime. O inspetor acelerava bruscamente e freava sem aviso, testando os nervos dela propositalmente. Clara mantinha a distância segura, focada apenas em não bater e não perder o alvo. O mundo lá fora parecia ter desaparecido, restando apenas o som do motor e a voz dele no ouvido através da transmissão. Ela se sentia isolada em uma bolha de vidro, observada por predadores que conheciam cada falha do sistema.
A injustiça queimava em seu peito, mas o medo mantinha seus pés no pedal. Ela não podia arriscar, não enquanto estivesse sozinha naquela estrada. Chegaram em frente a uma delegacia de aparência decadente, com as luzes piscando intermitentemente na fachada. Marcos desceu da viatura e fez um gesto brusco para ela estacionar ao lado. Clara desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela olhou para o telefone mais uma vez, vendo o ícone de transmissão ativa brilhar como uma pequena esperança verde. Se você quer entender como uma única decisão pode mudar o destino de uma família inteira, preste atenção no que vem a seguir. Ela guardou o aparelho no bolso profundo da jaqueta, cobrindo-o com a mão enquanto abria a porta. O ar frio da noite bateu em seu rosto, mas o calor da vergonha queimava suas bochechas. O policial se aproximou, abrindo a porta do passageiro sem pedir licença e jogando a bolsa dela no banco de trás. Ele disse que ela não precisava daquilo agora, que iria passar um tempo na cela para refletir. Clara sentiu as pernas falharem, mas forçou-se a ficar de pé, olhando nos olhos dele. Ela não choraria, não na frente dele, não enquanto houvesse uma chance de justiça. Marcos sorriu novamente, achando que tinha vencido, sem saber que a guerra estava apenas começando. Ele a empurrou suavemente pelas costas em direção à entrada do prédio, onde 2 outros policiais observavam com curiosidade. O cheiro de desinfetante velho e mofo elas no hall de entrada. Clara olhou para trás uma última vez, vendo seu carro solitário sob a luz amarela do poste. Aquela carroça era tudo o que ela tinha, símbolo de sua independência conquistada com suor. Agora, era apenas uma peça de evidência em um jogo corrupto que ela não entendia completamente. Mas enquanto caminhava pelo corredor escuro, ela sentiu uma vibração no bolso, uma mensagem de texto. Era um único caractere, um ponto, mas significava tudo. Ela estava ouvindo. A base da Polícia Federal estava silenciosa naquela madrugada, com apenas o zumbido dos servidores de dados quebrando a quietude. Beatriz estava em sua sala, com os olhos fixos na tela do computador, quando o áudio começou a tocar. A voz de Clara saiu pelos alto-falantes, trêmula, mas reconhecível, seguido pela risada arrogante do policial. O sangue de Beatriz gelou nas veias, mas seu rosto permaneceu uma máscara de pedra absoluta. Ela não era apenas uma irmã preocupada, era uma comandante treinada para lidar com crises extremas. Cada palavra transmitida era uma prova, cada ameaça era um motivo para agir. Ela conhecia o tom de voz de Clara melhor do que conhecia o seu próprio reflexo no espelho. Sabia exatamente quando o medo estava prestes a se transformar em pânico. Beatriz pressionou um botão no console, ativando o canal de comunicação criptografado com sua equipe de elite. Não havia tempo para burocracia ou pedidos de autorização hierárquica. A vida da sua irmã estava em risco iminente nas mãos de criminosos fardados. Ela disse apenas 3 palavras secas para o agente responsável pela operação. Intervenção imediata autorizada. O agente não fez perguntas, apenas acenou com a cabeça e saiu da sala em silêncio. Beatriz levantou-se e caminhou até o armário de equipamentos, abrindo a porta com uma combinação rápida. Dentro, havia coletes, capacetes e armas que ela usava apenas em situações de alto risco. Ela vestiu um colete à prova de balas por baixo de uma jaqueta civil escura, escondendo sua autoridade até o momento certo. Suas mãos não tremiam enquanto ajustava as velcro, mas seu coração batia com a força de um tambor de guerra. Ela pensou em quantas vezes Clara a protegeu de valentões na escola quando eram crianças. Agora, era a vez de Beatriz devolver o favor. Mas desta vez, as stakes eram muito mais altas. A equipe se reuniu no pátio em menos de 5 minutos, com as viaturas pretas sem identificação já ligadas. Não havia sirenes, não havia luzes giratórias, apenas o ronco surdo dos motores potentes.
Beatriz entrou no carro da frente, assumindo o volante com uma precisão cirúrgica. Ela sabia o endereço da delegacia distrital, conhecia a reputação daquele lugar pelos relatórios internos. Era um foco de corrupção que a corregedoria tentava limpar há anos sem sucesso. Agora ela tinha um motivo pessoal para varrer aquela sujeira para fora de uma vez por todas. O trânsito estava vazio naquela hora da noite, permitindo que eles cortassem a cidade como lâminas. Beatriz olhou para o painel, onde o sinal de áudio ainda estava ativo e contínuo. Ela ouvia os passos de Clara no asfalto, o som da porta da delegacia se abrindo. Cada ruído era um mapa mental que ela traçava em tempo real dentro da sua cabeça. Ela imaginava a irmã sendo empurrada, humilhada por homens que deveriam proteger os cidadãos. A raiva crescia dentro dela, mas era uma raiva fria, calculista, pronta para ser usada como arma. Ela não queria apenas salvar Clara, queria desmantelar o sistema que permitia aquilo. O agente ao seu lado verificava as armas, garantindo que tudo estivesse pronto para qualquer cenário. Beatriz sabia que poderia haver resistência, que aqueles policiais não se entregariam sem luta. Eles se sentiam donos do território, protegidos por uma impunidade antiga e enraizada. Mas eles não sabiam com quem estavam mexendo, não sabiam quem estava no banco do passageiro daquela transmissão. Beatriz ajustou o fone de ouvido, isolando-se do mundo exterior para focar apenas na voz da irmã. Ela sussurrou para si mesma que chegaria a tempo, que nada de mal aconteceria. Era uma promessa que ela faria qualquer coisa para cumprir, mesmo que custasse sua carreira. A viatura acelerou na avenida principal, aproximando-se do bairro industrial onde ficava a delegacia. Beatriz observou as ruas passando, reconhecendo os pontos de referência que viu em mapas de inteligência. Ela ordenou que as outras viaturas se posicionassem nos pontos cegos ao redor do prédio. Ninguém entraria, ninguém sairia sem a permissão dela. O cerco estava se fechando lentamente, como uma rede invisível sobre presas desprevenidas. Ela sentiu a adrenalina subir, mas manteve a respiração controlada e ritmada. A missão era clara, o alvo era definido, e a justiça seria servida fria. Eles estavam a apenas 2 quarteirões do local quando o áudio trouxe o som de uma porta de cela se fechando. O metal batendo com um estrondo ecoou nos alto-falantes da viatura de Beatriz. Ela apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos sob a luz do painel. Aquilo era o limite, a linha que não podia ser cruzada sem consequências devastadoras. Ela olhou para o agente ao lado e fez um sinal com a mão para reduzir a velocidade. Chegariam silenciosamente, surpreendendo-os antes que pudessem destruir qualquer evidência. O elemento surpresa era a única vantagem que tinham naquele jogo desigual. Beatriz desligou o áudio da transmissão principal, guardando-o como prova irrefutável para o futuro. Ela não precisava mais ouvir para saber o que estava acontecendo lá dentro. Ela sentia na pele, como se estivesse presa naquela cela úmida e escura. A conexão entre as gêmeas ia além do sangue. Era algo quase sobrenatural em momentos de crise. Ela sabia que Clara estava com medo, mas também sabia que Clara estava esperando por ela. Essa confiança era o combustível que mantinha Beatriz focada na estrada escura, à frente. Elas eram 2 partes de um todo, e nenhuma ficaria para trás naquela noite. A viatura parou a uma quadra de distância, escondida nas sombras de um galpão abandonado. Beatriz saiu do carro sem fazer ruído, verificando se a arma estava travada no coldre oculto. Seus olhos se ajustaram rapidamente à escuridão, escaneando a fachada do prédio suspeito. Havia uma câmera de segurança no topo, mas estava apontada para a rua, não para a entrada lateral. Ela fez um gesto para a equipe se dividir, tomando posições estratégicas ao redor do perímetro. Ninguém veria eles chegarem até que fosse tarde demais para os corruptos. A operação havia começado,
e não haveria volta até que a verdade viesse à tona. O interior da delegacia era um labirinto de sombras e sons abafados que ecoavam nos corredores estreitos. Clara foi empurrada para uma cadeira de metal frio no meio do hall, sob o olhar divertido de 2 outros policiais. Eles comentavam entre si sobre o valor do carro dela, fazendo piadas de mau gosto sobre sua situação. Clara mantinha a cabeça baixa, protegendo o bolso onde o telefone continuava transmitindo tudo. Ela sabia que cada risada deles estava sendo gravada, cada palavra seria usada contra eles eventualmente. Mas naquele momento, ela se sentia pequena diante daquela maquinaria de opressão institucionalizada. O inspetor Marcos caminhava de um lado para o outro, ditando regras que não existiam em nenhum código penal. Ele dizia que ela seria processada por resistência e desacato, mesmo ela não havendo dito uma palavra de oposição. Era um teatro de autoridade, montado para intimidar e quebrar o espírito de qualquer cidadão comum. Clara sentiu o telefone vibrar novamente no bolso, um sinal de que a conexão ainda estava viva. Ela precisava manter a calma. Não podia dar a eles nenhuma razão real para prendê-la de verdade. Respirou fundo, contando mentalmente até 10 para controlar o tremor nas mãos. Um dos policiais se aproximou e exigiu que ela entregasse a bolsa para a revista oficial. Clara hesitou por um segundo, pensando no telefone que estava dentro dela. Se eles encontrassem o aparelho transmitindo, a situação se tornaria violenta imediatamente. Ela disse que precisava de um medicamento que estava na bolsa, uma mentira rápida para ganhar tempo. O policial riu e disse que ela poderia pedir o remédio quando estivesse na cela, se tivesse sorte. Ele arrancou a bolsa da mão dela e começou a revirar o conteúdo sobre uma mesa suja. Clara fechou os olhos, rezando para que o telefone não fosse descoberto naquele monte de pertences. O som de itens jogados na mesa ecoou como tiros no silêncio tenso da sala. Chaves, carteira, batom, tudo foi espalhado sem qualquer cuidado ou respeito. Marcos pegou a carteira e olhou os documentos, fingindo surpresa com o sobrenome dela. Ele perguntou se ela tinha parentes importantes, insinuando que isso não a salvaria da lei. Clara abriu os olhos e o encarou, dizendo que sua família era honesta e trabalhadora. O policial cuspiu no chão perto do pé dela, mostrando o quanto valorizava essa honestidade. O desprezo era físico, uma barreira invisível que separava os que mandam dos que obedecem. Clara foi levantada novamente e conduzida para o fundo do corredor, onde ficavam as celas provisórias. O cheiro de urina e mofo ficava mais forte a cada passo que dava naquele chão sujo. Ela via outros detentos olhando através das grades, com olhos vazios de quem já desistiu da esperança. Ela não pertencia àquele lugar, mas sabia que a justiça formal não havia dessa forma. O policial abriu uma cela e a empurrou para dentro, sem se importar se ela cairia ou não. Clara se equilibrou na borda do beliche de cimento, sentindo o frio penetrar através da roupa fina. A porta de ferro se fechou com um estrondo metálico que selou sua prisão temporária. O som da tranca girando foi final, brutal, como o fechamento de um caixão. Marcos disse que ela ficaria ali até aprender a respeitar a autoridade policial da região. Ele se afastou, rindo com os colegas sobre a lição que havia ensinado naquela noite. Clara se sentou no banco duro, abraçando os joelhos para tentar conservar algum calor. O silêncio da cela era pesado, quebrado apenas pelo gotejar de um cano em algum lugar próximo. Ela colocou a mão no bolso, confirmando que o telefone ainda estava lá, escondido sob a costura interna. A bateria do aparelho estava em 10%, um número vermelho que piscava como um aviso de morte. Cada minuto que passava era um risco calculado que ela não podia mais controlar.
Ela pensou em Beatriz, imaginando a irmã recebendo aquelas mensagens de áudio ao vivo. Será que ela entenderia a localização exata pelo som ambiente ao fundo? Será que conseguiria mobilizar recursos suficientes para enfrentar uma delegacia inteira? Clara encostou a cabeça na parede fria, fechando os olhos para não chorar. As lágrimas não ajudariam, apenas a fraqueza que eles esperavam ver dela. Ela precisava ser forte, precisa ser a âncora que seguraria a verdade até o resgate chegar. O tempo parecia ter parado dentro daquelas 4 paredes de concreto úmido e escuro. Clara ouviu passos no corredor, parando em frente à sua cela por um longo momento. Era o policial Sérgio que ficou observando ela através das grades sem dizer nada. O olhar dele era predatório, estudando ela como um animal encurralado que não pode fugir. Ele sorriu e disse que ela tinha sorte de ser bonita, senão a noite seria muito pior. Clara não respondeu, apenas fixou o olhar em um ponto fixo na parede oposta. Ela se recusava a dar a ele o prazer de uma reação, de qualquer medo visível. Ele se afastou, deixando Clara sozinha novamente com seus pensamentos e o telefone vibrando. Ela sabia que a transmissão era sua única arma, seu único grito de socorro silencioso. Se a bateria morresse, ela estaria completamente à mercê da corrupção deles. Fechou a mão sobre o aparelho no bolso, como se segurasse a própria vida naquelas pequenas dimensões de plástico. Rezou para que o sinal não caísse, para que a voz dela continuasse chegando ao outro lado. Porque se Beatriz estivesse ouvindo, então a guerra ainda não estava perdida. E Clara estava pronta para lutar, mesmo que fosse apenas ficando quieta e esperando o momento certo. A viatura preta estava estacionada nas sombras de um prédio em construção, a apenas 100 metros do alvo. Beatriz observava a fachada da delegacia através de binóculos de visão noturna de alta precisão. Cada janela era um quadrado de luz amarela que ela analisava em busca de movimento suspeito. Ela identificou a sala onde Clara estava provavelmente presa, baseada no áudio que ouvira anteriormente. A arquitetura do prédio era antiga, com poucos pontos de entrada e saída fáceis de controlar. Isso facilitava o cerco, mas também aumentava o risco de um confronto direto dentro do imóvel. Ela ajustou o foco dos binóculos, vendo o inspetor Marcos fumar na entrada principal com outros 2 homens. Eles pareciam relaxados, confiantes demais na impunidade que o local lhes proporcionava. Beatriz sentiu uma repulsa física ao ver a postura deles, tão casual diante do sofrimento alheio. Ela baixou os binóculos e conferiu o relógio, calculando o tempo exato para a ação. A equipe estava posicionada, os rádios silenciados para evitar qualquer detecção prematura. Tudo dependia da coordenação perfeita. Nenhum erro poderia ser cometido naquela noite. Beatriz vestiu o colete à prova de balas por baixo da jaqueta, sentindo o peso familiar do equipamento. Ela não levaria armas pesadas inicialmente, queria surpreendê-los com uma autoridade legal primeiro. Se resistissem, a resposta seria proporcional e imediata, mas ela preferia evitar tiros. A presença da Polícia Federal em uma delegacia civil já seria um choque suficiente para paralisá-los. Ela verificou o distintivo no bolso interno, garantindo que estava visível e pronto para ser mostrado. Aquele pequeno pedaço de metal era o símbolo de uma jurisdição que eles não podiam ignorar. O agente ao seu lado confirmou que os pontos de fuga estavam cobertos pela equipe de apoio. Ninguém sairia pelos fundos sem ser detido e identificado imediatamente. Beatriz assentiu, satisfeita com o planejamento que montara em minutos, sob pressão extrema. Ela saiu do carro e começou a caminhar em direção à entrada, com passos firmes e decididos. Não havia hesitação em seu movimento, apenas a certeza de quem está cumprindo um dever sagrado. O ar da noite estava frio, mas ela não sentia,
focada apenas no objetivo à frente. Cada passo no asfalto era calculado, evitando poças que poderiam fazer barulho desnecessário. Ela imaginava Clara lá dentro, esperando por ela em uma cela fria e hostil. Essa imagem era o combustível que a mantinha em movimento, ignorando o cansaço acumulado. A delegacia parecia um monstro adormecido, prestes a ser despertado por uma força maior. Beatriz subiu os degraus da entrada, mantendo a postura ereta e o olhar fixo à frente. O policial na recepção nem a viu chegar, distraído com o celular em sua mesa. Ela entrou no hall sem parar, ignorando a pergunta rotineira de identificação do funcionário. Seus olhos varreram o ambiente rapidamente, mapeando as posições dos outros oficiais presentes. Havia 3 no balcão, 2 no corredor lateral, e Marcos ainda não estava visível. Beatriz caminhou direto para o corredor principal, onde o som das celas ecoava mais forte. O silêncio dela era mais ameaçador do que qualquer grito ou ordem que pudesse dar. Os policiais começaram a notar a presença dela, trocando olhares de confusão e desconfiança. Um deles se levantou para barrar o caminho, perguntando o que ela fazia ali sem autorização. Beatriz não diminuiu o passo, apenas o olhou com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Ela não precisava falar ainda. Sua presença já impunha uma autoridade natural avassaladora. Continuou caminhando, sentindo a tensão no ar aumentar a cada metro percorrido. O cheiro do lugar era opressivo, mas ela não deixaria isso afetá-la agora. Estava tão perto de Clara, podia sentir a proximidade em seus instintos. No final do corredor, uma porta entreaberta revelava uma sala de interrogatório vazia. Beatriz passou por ela, mantendo o foco na área das celas ao fundo. O som de uma voz feminina fraca veio de uma das últimas portas fechadas. Era Clara, falando baixo, talvez tentando manter a transmissão ativa. Beatriz acelerou o passo, o coração batendo forte contra as costelas protegidas pelo colete. Ela estava a segundos de encontrar a irmã, a segundos de confrontar os responsáveis. A mão dela se aproximou do coldre, pronta para qualquer reação hostil que viesse pela frente. Ela parou em frente à cela onde o som era mais claro, ouvindo a respiração ofegante de Clara. Beatriz colocou a mão na grade, sentindo o metal frio sob sua palma aberta. Ela não chamou o nome da irmã ainda, queria verificar o estado dela primeiro. Clara estava sentada, encolhida, mas viva, e isso foi um alívio imediato para Beatriz. Ela se virou lentamente, varrendo o corredor com o olhar até encontrar Marcos se aproximando. Ele vinha com ar de quem vai expulsar uma intrusa, sem saber que estava caminhando para o fim de sua carreira. Beatriz esperou, deixando que ele viesse até ela, preparando o terreno para a revelação que viria. O inspetor Marcos caminhava pelo corredor com a arrogância de quem é dono do pedaço. Ele viu Beatriz parada em frente à cela e franziu a testa, irritado com a invasão. Perguntou em voz alta quem era ela e o que fazia naquela área restrita da delegacia. Beatriz não respondeu imediatamente, deixando o silêncio criar uma tensão desconfortável entre eles. Os outros policiais pararam o que estavam fazendo para observar a cena se desenrolar no corredor. O ar parecia ter sido sugado do ambiente, restando apenas o som da respiração de Clara na cela. Marcos se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Beatriz com uma postura ameaçadora. Ele repetiu a pergunta, exigindo documentos e explicação para aquela presença não autorizada. Beatriz finalmente o olhou nos olhos, com uma calma que desarmou a agressividade dele. Disse que estava ali para resgatar uma cidadã que estava sendo detida ilegalmente. Marcos riu, achando graça da afirmação, e disse que ela não tinha autoridade para dizer isso. Ele apontou para a saída, ordenando que ela saísse antes que fosse presa também. Beatriz não se moveu,
mantendo os pés firmes no chão, como se estivesse enraizada. Ela disse que ele estava cometendo um erro grave ao subestimar a situação. Marcos perdeu a paciência e estendeu a mão para tocar o ombro dela, tentando empurrá-la. Foi o momento que Beatriz esperava, a agressão física que justificaria a próxima ação. Ela segurou o pulso dele no ar, com uma força surpreendente que o fez parar instantaneamente. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão de confusão e dor leve. Ela soltou o pulso dele e levou a mão lentamente ao bolso interno da jaqueta. Os outros policiais levaram as mãos aos coldres, alertas para qualquer movimento brusco. Beatriz disse para eles não fazerem nada estúpido que pudesse piorar a situação para todos. Ela retirou o distintivo dourado da Polícia Federal e o segurou na altura dos olhos dele. O metal brilhou sob a luz fraca do corredor, um símbolo de poder que ele não podia ignorar. O rosto de Marcos perdeu a cor enquanto ele lia as inscrições no distintivo tremendo. Ele tentou recuar, gaguejando uma explicação sobre mal-entendido e procedimento padrão. Beatriz não baixou o distintivo, mantendo o contato visual fixo e implacável. Disse que ele estava sob investigação por abuso de autoridade e extorsão comprovada. Marcos olhou para os lados, buscando apoio nos colegas, mas eles estavam tão chocados quanto ele. A autoridade de Beatriz preenchia o corredor, fazendo com que se sentissem pequenos e expostos. Ela apontou para a cela de Clara e ordenou que a porta fosse aberta imediatamente. Marcos hesitou, procurando as chaves no bolso com as mãos trêmulas e suadas. Ele sabia que resistir seria inútil, que aquela mulher tinha poder real sobre ele. Beatriz deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles para aumentar a pressão. Ele finalmente encontrou o molho de chaves e se virou para a porta da cela. O som da chave entrando na fechadura foi alto no silêncio tenso do corredor. Clara levantou a cabeça dentro da cela, vendo a silhueta da irmã através das grades. A porta se abriu com um rangido metálico que ecoou como um suspiro de libertação. Clara saiu devagar, ainda fraca, mas com os olhos fixos em Beatriz. As irmãs se encontraram no meio do corredor, sem palavras, apenas com um alívio visível. Beatriz abraçou Clara rapidamente, verificando se havia ferimentos visíveis nela. Depois se virou para Marcos, com a expressão endurecendo novamente para o modo operacional. Ela ordenou que todos os policiais presentes se identificassem e entregassem as armas sobre a mesa. Ninguém se moveu rápido o suficiente para o gosto de Beatriz, que repetiu a ordem com mais voz. Os agentes da equipe de apoio começaram a entrar no corredor, preenchendo o espaço atrás dela. Marcos percebeu que estava cercado, que não havia para onde correr ou se esconder. Ele tentou falar algo sobre ligar para o delegado-chefe, mas Beatriz o interrompeu. Disse que o celular dele seria confiscado como prova do crime que acabara de cometer. Ela fez um sinal para que algemassem o inspetor imediatamente na frente de todos. Os agentes se aproximaram de Marcos, que não ofereceu resistência física, apenas verbal. Ele gritou que aquilo era perseguição e que ele conhecia pessoas importantes na cidade. Beatriz ignorou os gritos, focando em garantir a segurança de Clara acima de tudo. Ela guiou a irmã para fora da área das celas, longe do cheiro e da opressão. O corredor parecia diferente agora, como se a escuridão tivesse sido varrida pela luz da justiça. Mas Beatriz sabia que aquilo era apenas o começo de uma limpeza muito maior. Elas saíram do prédio sob o olhar atônito dos demais funcionários da delegacia. O ar frio da noite bateu em seus rostos, trazendo uma sensação de liberdade renovada. Clara segurou a mão de Beatriz com força, como se temesse que tudo fosse um sonho. Beatriz apertou de volta, prometendo silenciosamente que nunca mais a deixaria sozinha. As viaturas pretas estavam lá fora, esperando para levá-las para um lugar seguro. A vitória parecia completa, mas Beatriz sentia que havia peças faltando naquele quebra-cabeça. O inspetor era apenas um peão,
e o rei do tabuleiro ainda estava solto. O distintivo dourado brilhou sob a luz fluorescente do corredor, refletindo uma autoridade que Marcos jamais havia enfrentado antes. Ele recuou um passo, os olhos arregalados enquanto lia as inscrições que confirmavam o poder federal sobre aquela jurisdição local. Os outros policiais que observavam a cena congelaram, percebendo que a hierarquia havia mudado brutalmente em segundos. Beatriz não piscou, mantendo o braço estendido até que Marcos assimilasse a realidade de sua derrota. O silêncio no corredor era tão denso que parecia sugar o oxigênio dos pulmões de todos os presentes. Será que ele teria a coragem de resistir a uma ordem federal direta naquele momento? Marcos tentou engolir em seco, mas a garganta estava seca demais para permitir qualquer som coerente. Ele olhou para os lados, buscando apoio nos colegas, mas encontrou apenas rostos pálidos e desviados. Ninguém queria se associar ao erro dele, agora que a Polícia Federal estava na porta. Beatriz baixou o distintivo lentamente, mas manteve o olhar fixo como um predador observando a presa encurralada. Ela ordenou novamente que abrissem a cela e entregassem as armas sobre a mesa mais próxima. A voz dela não admitia réplica. Era um comando que carregava o peso de uma sentença judicial. Um dos policiais mais jovens começou a tirar o coldre com mãos trêmulas, o metal fazendo um ruído suave ao tocar a madeira. Marcos percebeu que estava completamente isolado, sem aliados e sem saída para o seu jogo de poder. Ele sussurrou que aquilo era um exagero, que poderiam resolver tudo conversando no gabinete do delegado. Beatriz deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles para menos de 1 metro. Ela disse que o tempo de conversas havia acabado no momento em que ele algemou uma cidadã sem causa provável. O ar ao redor deles parecia eletrizado, prestes a descarregar em uma ação violenta ou numa rendição total. Clara, ainda dentro da cela aberta, observava a irmã com uma mistura de admiração e alívio que lhe faltava o ar. Ela viu a postura de Beatriz, aquela coluna reta e aquele queixo erguido que conhecia desde a infância. Era a mesma postura que a irmã usava quando as defendia dos valentões no bairro difícil onde cresceram. Mas agora não eram punhos, era a lei sendo usada como um escudo e como uma espada. Marcos finalmente cedeu, fazendo um sinal para que o policial abrisse a porta completamente. O rangido das dobradiças enferrujadas ecoou como um grito de libertação no corredor estreito. Beatriz entrou na cela e ajudou Clara a se levantar, verificando rapidamente se havia algemas ou ferimentos visíveis. Ela passou a mão pelo rosto da irmã, limpando uma lágrima que escapou sem permissão. Disse baixinho que estava tudo encerrado, que ninguém mais iria tocá-la naquela noite. Clara assentiu, incapaz de falar, apenas segurando a mão da irmã com força desesperada. Os agentes da equipe de elite entraram no corredor, preenchendo o espaço com coletes táticos e armas em posição de segurança. A dinâmica de poder havia se invertido totalmente e os corruptos agora eram os encurralados. Marcos foi algemado na frente de todos os seus subordinados, uma humilhação pública que destruiria sua reputação para sempre. Ele não resistiu fisicamente, mas seus olhos lançavam veneno enquanto era conduzido para fora. Beatriz ignorou o olhar dele, focada apenas em garantir que Clara saísse dali com dignidade. Ela ordenou que lacrassem a sala onde os pertences de Clara haviam sido revirados ilegalmente. Cada movimento era calculado para preservar a cadeia de custódia das provas que precisariam no tribunal. Quem mais naquela delegacia estava envolvido no esquema de extorsão sistemática? A caminhada até a saída foi lenta, com os policiais locais evitando olhar nos olhos das irmãs. O ar da noite lá fora parecia mais limpo, lavando a sujeira moral que impregnava o prédio.
Beatriz guiou Clara até a viatura preta, abrindo a porta traseira com cuidado protetor. Clara entrou e se encolheu no banco, sentindo o couro frio como um abraço de segurança. Beatriz deu uma última olhada para a fachada da delegacia, memorizando cada detalhe para o relatório oficial. Ela sabia que aquela vitória era apenas a primeira batalha de uma guerra muito maior. Dentro do carro, o silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som do motor ligando suavemente. Beatriz olhou pelo retrovisor, encontrando os olhos de Clara refletidos no vidro escuro. Perguntou se ela estava sentindo dor em algum lugar ou se precisava de atendimento médico imediato. Clara negou com a cabeça, dizendo que só queria ir para casa e esquecer aquele lugar para sempre. Beatriz assentiu, engatando a marcha e afastando a viatura da calçada iluminada pelos holofotes da imprensa que começava a chegar. As luzes das câmeras piscavam ao longe, mas elas já estavam fora do alcance imediato. A cidade passava borrada pela janela, as luzes dos postes criando linhas contínuas no asfalto molhado. Clara apoiou a cabeça no vidro, sentindo a vibração do carro acalmar seus nervos tensionados. Ela pensou em quanto tempo levaria para que o caso fosse julgado e os culpados punidos de verdade. Beatriz dirigia com precisão, mas sua mente já estava trabalhando nos próximos passos da investigação. Ela sabia que Marcos não agia sozinho, que havia uma estrutura por trás daquela extorsão rotineira. Quem estava protegendo aquele inspetor para que ele se sentisse tão seguro para cometer crimes em plena via pública? O rádio da viatura chiou baixo, trazendo informações codificadas sobre o transporte do preso para a sede da corregedoria. Beatriz respondeu com códigos breves, confirmando que a custódia estava segura e sob controle federal. Clara ouviu a voz profissional da irmã e percebeu a dualidade que ela vivia diariamente. Era a mesma mulher que fazia bolo no domingo, mas também a comandante que derrubava criminosos sem hesitar. Essa revelação dava a Clara uma sensação de orgulho, mas também de preocupação profunda. Será que Beatriz estaria segura agora que havia mexido com uma organização podre? Elas chegaram ao apartamento de Beatriz, um lugar seguro e monitorado, longe do centro da cidade. O prédio era discreto, com portaria blindada e acesso controlado por biometria. Beatriz ajudou Clara a subir, mantendo uma mão nas costas dela como um guia constante. Dentro do apartamento, a luz quente da sala trouxe uma sensação de normalidade que elas precisavam urgentemente. Clara se jogou no sofá, fechando os olhos e respirando o cheiro de limpeza e segurança do lugar. Beatriz foi até a cozinha preparar um chá, tentando acalmar o tremor que ainda persistia nas mãos da irmã. Enquanto a água esquentava, Beatriz olhou pela janela da cozinha, observando a rua silenciosa abaixo. Ela não conseguia relaxar completamente, sabendo que a exposição do caso traria repercussões imprevisíveis. O telefone dela vibrou na mesa, uma mensagem do secretário de segurança pedindo explicações imediatas. Ela ignorou a notificação, focando primeiro no bem-estar emocional de Clara antes de lidar com a burocracia. O chá foi servido em xícaras grandes, o vapor subindo como uma névoa reconfortante entre as duas. Clara segurou a xícara com as duas mãos, deixando o calor penetrar em seus dedos gelados. Beatriz sentou-se à frente dela, inclinando-se para ouvir cada detalhe que Clara quisesse compartilhar. Não havia pressa, não havia interrogatório, apenas o apoio de uma irmã que estava presente. Clara começou a falar sobre o medo, sobre a sensação de impotência na cela úmida. Beatriz ouviu em silêncio, validando cada sentimento sem tentar minimizar a dor experimentada. Ela sabia que o trauma não desapareceria com a prisão de Marcos, exigiria tempo e cuidado. Mas aquela noite era o primeiro passo para recuperar a sensação de controle sobre a própria vida. O relógio na parede marcava 3 da manhã.
Mas nenhuma das duas sentia sono ou cansaço real. A adrenalina ainda circulava em suas veias, mantendo-as alertas para qualquer ameaça residual. Beatriz prometeu que estaria ao lado de Clara em cada audiência e cada depoimento necessário. Disse que usaria todos os recursos disponíveis para garantir que a justiça fosse feita sem atalhos. Clara sorriu fraco, agradecida por não ter que enfrentar o sistema sozinha naquela batalha. Elas se abraçaram novamente, selando um pacto silencioso de proteção mútua contra o mundo. A manhã seguinte trouxe a luz do sol que parecia lavar as sombras da noite anterior. Beatriz já estava em seu escritório na sede da Polícia Federal, revisando os primeiros relatórios da operação. O inspetor Marcos estava custodiado em uma cela de segurança máxima, sem acesso a visitantes ou advogados externos. Ela havia garantido pessoalmente que nenhum contato externo pudesse comprometer as investigações iniciais. O telefone tocava incessantemente, mas ela filtrava as chamadas através de sua assessoria direta. Apenas o essencial chegava até ela, enquanto organizava as provas coletadas na delegacia distrital. Marcos tentou fazer uma ligação para o delegado-chefe do distrito assim que teve acesso a um telefone monitorado. A linha tocou várias vezes, mas ninguém atendeu do outro lado, apenas uma caixa postal fria. Ele tentou outro número de contato emergencial, um celular que usava para negócios extraoficiais. Também sem resposta, o silêncio do outro lado era mais assustador do que qualquer ameaça direta. Ele começou a perceber que havia sido isolado estrategicamente por alguém com poder real. Quem teria ordenado que cortassem suas linhas de comunicação tão rapidamente após a prisão? Beatriz recebeu o relatório de inteligência confirmando que as tentativas de contato de Marcos foram bloqueadas. Ela sabia que ele estava tentando alertar seus superiores sobre a operação federal em andamento. O fato de ninguém atender indicava que seus protetores estavam se escondendo ou se preparando para contra-atacar. Ela ordenou que a equipe de criptoanálise monitorasse qualquer tentativa de comunicação criptografada dele. Não podia haver vazamentos de informações sobre o depoimento de Clara ou sobre as provas encontradas. A segurança do caso dependia do sigilo absoluto naqueles primeiros dias críticos. Marcos foi levado para a sala de interrogatório, onde Beatriz o esperava sentada do outro lado da mesa de metal. Ele entrou algemado, com olheiras profundas e a arrogância substituída por um medo visível. Beatriz não levantou a voz, apenas abriu uma pasta com documentos impressos na sua frente. Ela disse que ele tinha a oportunidade de colaborar e reduzir sua pena significativamente se falasse a verdade. Marcos olhou para os papéis, vendo registros de transferências bancárias que não condiziam com seu salário oficial. O suor começou a escorrer pela sua testa, molhando a gola da camisa azul da prisão. Ele tentou negar as acusações, dizendo que o dinheiro era de empréstimos familiares e investimentos antigos. Beatriz virou a página, mostrando extratos que ligavam essas contas a empresas de fachada locais. Ela perguntou quem era o beneficiário final desses valores desviados da população mais pobre. Marcos calou-se, mordendo o lábio inferior, enquanto pensava em uma resposta plausível. Ele sabia que qualquer mentira seria desmascarada rapidamente pela equipe técnica que trabalhava nos bastidores. O silêncio dele era uma confissão tão poderosa quanto qualquer palavra que pudesse dizer. Beatriz levantou-se e caminhou até a parede espelhada, sabendo que ele estava sendo observado por outros agentes. Ela disse que a proteção que ele esperava não viria, que estava sozinho naquela sala. Marcos olhou para o espelho, sentindo-se observado por olhos invisíveis que julgavam cada microexpressão. Ele perguntou se poderia fazer um acordo se entregasse nomes de pessoas mais importantes. Beatriz voltou para a cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa com uma calma intimidadora.
Ela disse que o acordo dependia da qualidade e da veracidade das informações fornecidas por ele. Ele começou a falar baixo, mencionando um esquema de taxas não oficiais cobradas em blitz de trânsito. Disse que parte do dinheiro subia para um fundo comum na delegacia, para comprar silenciosamente. Beatriz anotava tudo sem interromper, mantendo o ritmo do depoimento sob seu controle. Ela perguntou quem autorizava essas taxas e quem recebia a maior parte dos lucros mensais. Marcos hesitou, olhando para as próprias mãos algemadas sobre a mesa fria de aço. O nome que estava prestes a dizer poderia derrubar estruturas inteiras do poder público local. Ele sussurrou o nome do delegado-chefe, dizendo que ele recebia relatórios semanais sobre os valores. Beatriz não demonstrou surpresa, apenas confirmou a informação com um aceno lento de cabeça. Ela sabia que aquela confirmação era a chave para expandir a operação para além daquela delegacia. Perguntou sobre documentos físicos ou digitais que comprovassem essas transações superiores. Marcos disse que havia um cofre nos fundos da delegacia, onde os registros eram guardados fora do sistema. A revelação foi crucial, indicando que a corrupção era estrutural e documentada. Beatriz encerrou o interrogatório, ordenando que ele fosse levado de volta à cela com segurança reforçada. Ela saiu da sala com a mente já traçando o plano para a busca e apreensão do cofre. Precisava de um mandado judicial rápido e de uma equipe que não tivesse vínculos com a região. Não podia correr o risco de que alguém alertasse o delegado-chefe antes da chegada deles. O tempo era essencial, pois cada minuto aumentava a chance de destruição de provas físicas. Quem mais teria acesso à combinação daquele cofre, além do delegado e do inspetor? Enquanto isso, Clara estava em casa, tentando retomar sua rotina normal de trabalho remoto. Ela olhava para o computador, mas as palavras na tela pareciam dançar sem fazer sentido. O trauma da noite anterior ainda ecoava em sua mente sempre que o telefone tocava. Beatriz havia deixado agentes de segurança discretos monitorando o perímetro do prédio dela. Clara sabia que estava protegida, mas a sensação de vulnerabilidade persistia como uma sombra. Será que eles viriam atrás dela para tentar silenciar seu depoimento antes do julgamento? Ela recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido, dizendo apenas para ficar quieta. Clara congelou, o sangue gelando nas veias enquanto lia as palavras na tela pequena. Ela não respondeu, apenas tirou uma captura da tela e enviou imediatamente para Beatriz. A ameaça era clara, indicando que os comparsas de Marcos ainda estavam ativos e monitorando. Beatriz respondeu instantly, dizendo para não se preocupar e que rastreariam a origem da mensagem. A guerra havia se movido do físico para o digital, mas o perigo era igualmente real. Beatriz chegou em casa mais tarde naquela noite, encontrando Clara ainda agitada na sala de estar. Ela abraçou a irmã, transmitindo calma através do contato físico firme e seguro. Disse que a ameaça era um sinal de que estavam no caminho certo para expor a verdade. Clara perguntou se valia a pena o risco, se não deveriam apenas deixar o caso como estava. Beatriz negou veementemente, dizendo que parar agora seria condenar outras vítimas ao mesmo sofrimento. Elas estavam no meio do caminho, e voltar significaria entregar-se aos lobos que a cercavam. Prepararam um jantar simples juntas, tentando encontrar conforto na rotina doméstica compartilhada. O cheiro de comida caseira preenchia o apartamento, criando uma barreira contra o mundo exterior hostil. Beatriz contou histórias engraçadas da infância para distrair Clara dos pensamentos sombrios atuais. Elas riram por um momento, lembrando de tempos mais leves, antes da responsabilidade adulta. Mas o telefone de Beatriz vibrou na mesa, trazendo a realidade de volta com força total. Era um alerta do sistema interno sobre uma tentativa de acesso não autorizado aos arquivos do caso. O depoimento de Clara foi formalizado na manhã seguinte, em uma sala segura da Polícia Federal.
Beatriz supervisionou cada palavra sendo gravada, garantindo que não houvesse ambiguidades legais. Clara relatou os detalhes da extorsão, o valor exigido e as ameaças físicas sofridas no local. Cada frase era uma peça do quebra-cabeça que construiria o processo criminal contra os envolvidos. Beatriz anotava observações técnicas que reforçariam a credibilidade do testemunho perante um juiz. Nada poderia ser deixado ao acaso na construção daquela acusação sólida e irrefutável. Após o depoimento, Beatriz liderou a equipe que lacrou as provas físicas coletadas na delegacia. Ela assinou os termos de custódia, garantindo a cadeia de preservação até o julgamento final. Os celulares dos policiais envolvidos foram isolados em sacos de Faraday para evitar apagamento remoto. Beatriz sabia que a tecnologia poderia ser usada para destruir evidências digitais cruciais em segundos. Ela não confiava em nenhum sistema interno da Polícia Civil naquele momento de crise. Quem garantiria que os servidores centrais não seriam comprometidos por hackers ligados ao esquema? Elas saíram do prédio federal sob o olhar atento dos seguranças posicionados nas portas. A imprensa já havia ventado a operação, com repórteres aguardando nas calçadas adjacentes. Beatriz cobriu o rosto de Clara com um capuz discreto, para protegê-la da exposição midiática. Não queria que a irmã se tornasse um alvo público antes da segurança estar totalmente garantida. Caminharam rapidamente até a viatura blindada que as levaria para longe dos flashes curiosos. O som dos shutters das câmeras ecoava como tiros enquanto elas entravam no veículo protegido. Dentro do carro, Clara respirou fundo, sentindo o isolamento seguro das janelas escuras. Beatriz verificou os espelhos laterais, garantindo que não estavam sendo seguidas por veículos suspeitos. A rota foi alterada 2 vezes para despistar qualquer tentativa de monitoramento externo. Elas chegaram em casa sem incidentes, mas a tensão permanecia alta no ar respirável. Beatriz fez uma varredura eletrônica no apartamento para garantir que não houvesse escutas instaladas. A paranoia era necessária, pois os inimigos tinham recursos e alcance surpreendentes. A vitória parecia completa com a prisão dos envolvidos diretos e a coleta das provas. Beatriz permitiu-se relaxar minimamente, acreditando que o sistema funcionaria daquela vez. Ela preparou um vinho para as duas, brindando a coragem de Clara e a eficácia da operação. Clara sorriu, sentindo que o pesadelo finalmente havia terminado para sempre. Elas assistiram às notícias na televisão, vendo a reportagem sobre a corrupção combatida com louvor. A sociedade aplaudia a ação, criando uma pressão positiva para que a justiça fosse cumprida. Mas Beatriz notou um detalhe na reportagem que não lhe agradou completamente. O nome do delegado-chefe não foi mencionado, apenas o do inspetor Marcos como caso isolado. A mídia tratava o evento como uma maçã podre isolada, não como um sintoma sistêmico. Ela sabia que essa narrativa beneficiava os superiores que protegiam o esquema por anos. Será que estariam tentando conter o dano, limitando o escopo do escândalo publicamente? Beatriz anotou mentalmente que precisaria lutar contra essa narrativa de isolamento do crime. Elas jantaram tranquilamente, celebrando o fim da fase mais aguda da crise imediata. Clara disse que se sentia leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Beatriz concordou, mas seus olhos permaneciam alertas, varrendo o ambiente constantemente. Ela sabia que a calma antes da tempestade era muitas vezes a parte mais perigosa. O silêncio do telefone naquela noite era suspeito, considerando a agitação dos dias anteriores. Por que os advogados dos presos ainda não haviam entrado em contato com a imprensa? Beatriz recebeu uma mensagem criptografada de um contato interno na Corregedoria Estadual. A mensagem dizia que havia irregularidades nos registros de entrada de Marcos no sistema carcerário.
Algo não batia nos horários e nas assinaturas digitais dos responsáveis pela custódia. Beatriz franziu a testa, percebendo que alguém estava tentando manipular o histórico do preso. Ela respondeu, pedindo uma auditoria imediata nos logs de acesso ao sistema de detenção. A integridade do processo dependia de que Marcos permanecesse onde estava, sem interferências. Clara foi dormir cedo, exausta emocionalmente, deixando Beatriz sozinha na sala escura. Beatriz ficou trabalhando no laptop, cruzando dados financeiros e registros de comunicação. Ela encontrou padrões de transferência que ligavam a delegacia a contas offshore desconhecidas. O valor envolvido era muito maior do que as pequenas extorsões de rua que iniciaram o caso. Havia um fluxo constante de dinheiro que sustentava operações muito além daquela jurisdição. Quem estava recebendo esses milhões e protegendo a base operacional na delegacia distrital? Ela salvou os arquivos em um drive externo, escondendo-o em um cofre pessoal no apartamento. Não podia confiar na nuvem ou nos servidores da própria polícia naquele momento de vulnerabilidade. Beatriz sabia que tinha nas mãos a prova de uma organização criminosa estatal ativa. Mas ter a prova e conseguir usá-la legalmente eram duas batalhas completamente diferentes. Ela precisava de aliados no Ministério Público que não fossem comprometidos pelo esquema. Quantos promotores na cidade recebiam pagamentos para arquivar investigações semelhantes silenciosamente? A noite avançou silenciosa, com apenas o zumbido da geladeira quebrando a quietude do apartamento. Beatriz olhou para a foto das duas irmãs na estante, lembrando dos pais que as ensinaram honestidade. Ela prometeu mentalmente que não deixaria a corrupção vencer aquela geração de sua família. Fechou o laptop e foi verificar se Clara estava dormindo tranquilamente no quarto ao lado. A irmã respirava suavemente, inconsciente das novas ameaças que surgiam nas sombras. Beatriz voltou para a sala, decidida a passar a noite em claro monitorando os sistemas. A calma durou exatamente 2 dias, antes que a primeira rachadura aparecesse na armadura. Beatriz estava em uma reunião de briefing, quando seu telefone pessoal tocou com um número restrito. Ela atendeu no viva-voz e uma voz distorcida por software começou a falar baixo. A voz disse que ela estava indo longe demais e que deveria parar a investigação imediatamente. Beatriz não respondeu, apenas sinalizou para a equipe rastrear a origem da chamada em tempo real. A voz continuou, ameaçando que acidentes acontecem com famílias que não sabem seu lugar. A ligação caiu abruptamente antes que o rastreamento pudesse ser concluído com precisão total. Beatriz desligou o telefone lentamente, o rosto endurecido por uma raiva fria e controlada. Ela sabia que a ameaça era real, vinda de alguém com acesso à tecnologia de ocultação. Ordenou que a segurança de Clara fosse reforçada para nível máximo imediatamente. 2 agentes adicionais foram destacados para vigiar o prédio dela 24 horas por dia. Quem teria coragem de ameaçar uma comandante federal tão abertamente por telefone? Na mesma tarde, o sistema interno da polícia relatou uma falha técnica nos servidores de evidências. Beatriz recebeu o aviso de que alguns arquivos digitais do caso haviam sido corrompidos. Ela correu para o data center, encontrando técnicos tentando recuperar os dados apagados. O setor exato onde estavam as gravações de áudio da extorsão estava comprometido. Beatriz sentiu um frio na espinha, percebendo que tinha um infiltrado com acesso privilegiado. Como alguém conseguiu bypassar as travas de segurança que ela mesma havia instalado? Ela convocou uma reunião de emergência com os chefes de departamento para questionar os acessos. Ninguém admitiu qualquer irregularidade, mas o nervosismo em algumas faces era evidente.
Beatriz sabia que não podia confiar em ninguém dentro daquela estrutura agora. Ordenou que uma cópia física das provas fosse feita e guardada fora da sede. A guerra havia se movido para dentro da própria instituição que deveria defender a lei. Quantos outros casos foram apagados daquela mesma maneira nos últimos anos, sem ninguém perceber? Marcos, na cela de segurança máxima, foi visto sorrindo quando recebeu uma visita do advogado designado. O agente de guarda relatou que ele parecia estranhamente confiante, apesar das acusações graves. Beatriz recebeu o relatório e percebeu que Marcos sabia de algo que ela ainda ignorava. Ele não estava temendo a prisão porque acreditava em uma libertação iminente por intervenção superior. Isso confirmava a suspeita de que havia uma rede de proteção ativa operando nos bastidores. O que ele sabia que poderia transformar o jogo completamente contra a investigação federal. Beatriz decidiu operar fora dos protocolos oficiais para proteger a integridade das provas restantes. Ela instruiu Clara a se mudar temporariamente para um local seguro, não registrado em seu nome. A irmã concordou, entendendo a gravidade da situação sem fazer perguntas desnecessárias. Elas empacotaram o essencial em silêncio, deixando para trás a rotina normal de vida. A sensação de casa foi substituída pela urgência de sobrevivência e proteção mútua. Até quando conseguiriam fugir dos olhos dessa organização invisível antes de serem encontradas? A investigação se tornou pessoal, movida não apenas pelo dever institucional, mas pelo instinto de proteção. Beatriz usou contatos antigos em outras agências para cruzar dados fora do sistema local. Ela descobriu que o delegado-chefe tinha vínculos financeiros com empreiteiras da prefeitura. O esquema de extorsão nas ruas era apenas a ponta de um iceberg de lavagem de dinheiro. A magnitude do crime era tão grande que ameaçava a estabilidade do governo estadual. Seria possível derrubar uma estrutura tão profunda sem causar um colapso político generalizado? Clara, no local seguro, ajudava Beatriz a organizar os documentos impressos que restavam. Elas trabalhavam até tarde da noite, conectando nomes e datas em um quadro na parede. Cada nova conexão revelava um nível mais profundo da corrupção enraizada na cidade. Beatriz percebeu que prender Marcos foi apenas cortar uma unha do monstro. A cabeça da serpente estava muito mais acima, protegida por imunidades e influências. Elas estavam sozinhas contra um sistema que se alimentava da impunidade há décadas. Beatriz olhou para a irmã, vendo o cansaço nos olhos, mas também a determinação crescente. Disse que não havia mais volta, que precisavam levar isso até o fim agora. Clara assentiu, pegando uma caneta para anotar mais um nome descoberto nas planilhas. Elas sabiam que o risco era máximo, mas a justiça exigia aquele sacrifício pessoal. A noite lá fora estava escura, sem lua, refletindo o momento obscuro que viviam. Mas dentro daquela sala, a luz da verdade começava a queimar as sombras devagar. Quem seria o próximo a cair quando a lista fosse finalmente revelada publicamente? O telefone tocou novamente naquela madrugada, mas desta vez era uma linha direta do gabinete do governador. Beatriz atendeu com cautela, sabendo que a ligação poderia ser uma armadilha política. O governador disse que estava ciente das ameaças e oferecia proteção total do Estado. Sua voz parecia preocupada, mas Beatriz detectou uma hesitação sutil nas pausas das frases. Ela agradeceu, mas não aceitou a oferta imediatamente, preferindo manter sua própria segurança. Por que o governador estaria se envolvendo pessoalmente em um caso de corrupção policial de base? Após desligar, Beatriz verificou os registros de chamadas do gabinete e encontrou um padrão suspeito. Havia múltiplas ligações para o número do delegado-chefe nas semanas anteriores ao escândalo. A conexão política era direta,
ligando o executivo ao esquema corrupto na segurança pública. Beatriz percebeu que a oferta de proteção era também uma forma de monitoramento e controle. Se aceitasse, estaria colocando Clara sob a vigilância dos mesmos que queriam o silêncio delas. Era um dilema impossível: aceitar a ajuda do inimigo ou ficar totalmente exposta. Ela decidiu não confiar na oferta e continuou a operar nas sombras com sua equipe leal. Ordenou que preparassem um mandado de busca e apreensão para o escritório do delegado-chefe. A operação seria realizada ao amanhecer, sem aviso prévio para a imprensa ou superiores. Beatriz sabia que era um risco enorme, mas era a única maneira de pegar as provas físicas. Se esperasse pela autorização formal, o local seria limpo antes da chegada dos agentes. Valia a pena arriscar a carreira para expor a verdade que estava escondida atrás daquela porta? Clara revisou os documentos finais, garantindo que todas as cópias de segurança estavam em locais distintos. Ela escondeu um pendrive com os dados cruciais dentro de um livro antigo na estante. Era um seguro caso algo acontecesse com Beatriz durante a operação de raid. As irmãs se olharam, sabendo que poderiam não se ver novamente após o amanhecer. O abraço foi longo e silencioso, carregado de todo o amor e medo que sentiam. Elas estavam prontas para o confronto final, independentemente do custo pessoal envolvido. A equipe de elite se reuniu no pátio antes do sol nascer, com os rostos cobertos por balaclavas. Beatriz fez um discurso breve, dizendo que aquela missão era pela honra da instituição e pela justiça. Não haveria tolerância para a resistência, e qualquer tentativa de destruição de provas seria tratada como crime federal. Os motores das viaturas roncam baixo, prontos para romper o silêncio da madrugada. O alvo era conhecido, mas a reação dos defensores era uma incógnita perigosa. Quantos homens armados estariam esperando por eles dentro daquele escritório blindado? O comboio saiu em silêncio, sem sirenes, cortando a cidade adormecida como uma sombra. Beatriz ia no carro da frente, com a mão no coldre e a mente focada no objetivo. Ela pensou em Clara esperando em casa, torcendo para que tudo acabasse bem. A rua do escritório do delegado estava deserta, com apenas um segurança na porta frontal. Os agentes neutralizaram o segurança rapidamente, entrando no prédio antes que ele pudesse acionar o alarme. O corredor era largo, com portas de madeira maciça em cada lado, escondendo segredos antigos. Beatriz liderou o grupo até a porta principal do gabinete, que estava trancada por dentro. Ela deu sinal para o agente com o ariete posicionar-se para a abertura forçada. O silêncio no corredor era absoluto, aumentando a tensão antes do impacto brutal. Ela respirou fundo, preparando-se para o que quer que encontrasse do outro lado da madeira. Será que o delegado estaria lá esperando por eles com uma arma na mão? Ou o local estaria vazio, com as provas já destruídas e transferidas para outro lugar seguro? O ariete atingiu a porta com um estrondo que ecoou por todo o prédio antigo. A madeira estilhaçou e a fechadura cedeu sob a força do impacto repetido. Beatriz entrou primeiro, com a arma em punho, varrendo o ambiente imediatamente. O escritório estava vazio, mas as gavetas estavam abertas e os arquivos espalhados pelo chão. Alguém havia estado ali recentemente, revirando tudo em busca de algo específico. Ela se aproximou da mesa e viu um computador ligado, com uma mensagem piscando na tela. A mensagem dizia apenas que eles sabiam onde Clara estava naquele exato momento. Beatriz sentiu o sangue gelar, percebendo que a invasão foi uma distração para outra ação. Ela correu para o rádio, tentando contatar a segurança da casa segura onde a irmã estava. A linha estava muda, sem resposta dos agentes destacados para a proteção dela. O silêncio no rádio era mais aterrorizante do que qualquer grito de socorro que pudesse ouvir. Onde estava Clara e quem havia conseguido burlar o cerco de segurança montado por Beatriz?
Beatriz sentiu o mundo girar enquanto lia a mensagem na tela do computador abandonado. O sangue pareceu parar de correr em suas veias, substituído por um gelo mortal que subia das pernas para o peito. Ela gritou no rádio novamente, exigindo resposta dos agentes designados para proteger Clara. O silêncio estático era a única resposta, um vazio que ecoava mais alto que qualquer tiro. Ela saiu do escritório do delegado-chefe correndo, ignorando os agentes que organizavam as provas no corredor. Cada segundo perdido era uma eternidade que poderia custar a vida da única pessoa que realmente importava para ela. Será que eles já tinham chegado ao local seguro antes que ela pudesse alertar a equipe? Ela entrou na viatura e acelerou pelas ruas vazias, a sirene ligada agora quebrando o silêncio da madrugada. A mente trabalhava freneticamente, calculando rotas e possibilidades de fuga. Se ela fosse Clara, para onde iria se sentisse que o esconderijo estava comprometido? Havia um segundo apartamento, não registrado, que usavam para emergências familiares extremas. Beatriz pisou fundo no acelerador, o motor rugindo em protesto contra a velocidade excessiva. O trânsito estava livre, mas cada semáforo vermelho parecia uma barreira imposta pelo destino. Ela rezava para que o instinto de sobrevivência da irmã fosse mais rápido que os capangas do delegado. Chegou ao prédio do local seguro principal e encontrou a porta entreaberta, balançando com o vento da noite. Beatriz sacou a arma e entrou com cautela, varrendo os cômodos um por um com a lanterna tática. O apartamento estava revirado, gavetas abertas e almofadas no chão, mas não havia sinal de luta corporal. Não havia sangue nas paredes, nem marcas de arrasto no piso de madeira clara. Isso significava que Clara não estava lá quando invadiram, ou que foi levada sem resistência possível. O medo apertava a garganta de Beatriz, dificultando a respiração enquanto verificava o quarto vazio. Onde ela estaria escondida naquela cidade que parecia engolir suas filhas? O telefone de Beatriz tocou. O número era desconhecido, mas o código de área era local. Ela atendeu com a mão trêmula, levando o aparelho ao ouvido enquanto continuava a vasculhar o ambiente. Era a voz de Clara, baixa e ofegante, vindo de um lugar com muito eco, como um estacionamento subterrâneo. Ela disse que estava bem, mas que teve que sair porque os agentes de segurança não chegaram nunca. Beatriz sentiu as pernas falharem de alívio, apoiando-se na parede fria do corredor vazio. Clara explicou que desconfiou quando o interfone tocou sem identificação visual e decidiu fugir pelos fundos. Ela estava escondida em um shopping center fechado, aguardando instruções seguras. Beatriz ordenou que ela não se movesse de lá sob nenhuma hipótese até sua chegada. Desligou a chamada e correu de volta para o carro, o coração ainda batendo descompensado no peito. A falha na segurança não foi um erro. Foi uma traição planejada de dentro da própria operação. Alguém dentro da equipe de Beatriz havia enviado os capangas para o endereço errado propositalmente. Isso significava que o vazamento era muito mais profundo do que imaginavam inicialmente. Quem teria acesso aos planos de proteção da comandante federal além dos agentes mais próximos? A confiança estava quebrada. E agora Beatriz não podia confiar em ninguém, além de si mesma e da irmã. Ela dirigiu até o shopping, estacionando na entrada de serviço onde as luzes estavam apagadas. Clara saiu das sombras, correndo até o carro e entrando no banco do passageiro com o rosto pálido. As irmãs se abraçaram no banco, o contato físico confirmando que ambas estavam vivas e inteiras naquele momento. Beatriz segurou o rosto de Clara, verificando pupilas e sinais de ferimentos visíveis sob a luz do painel. Não havia sangue, mas o trauma nos olhos de Clara era visível e profundo como um abismo. Beatriz prometeu que aquilo acabaria naquela noite. Não haveria mais fugas ou esconderijos. Elas voltariam para casa apenas quando os responsáveis estivessem atrás das grades definitivamente.
Clara respirou fundo, limpando as lágrimas que teimavam em cair sobre o casaco grosso. Ela disse que encontrou algo no apartamento antes de sair, um bilhete deixado sobre a mesa da cozinha. Entregou o papel amassado para Beatriz, que o desdobrou cuidadosamente sob a luz interna do veículo. Havia um endereço escrito à mão e um horário marcado para as 7 da manhã seguinte. Era o endereço de um galpão industrial na zona portuária, longe do centro e da vigilância habitual. Beatriz reconheceu o local como um ponto de encontro usado por contrabandistas anos atrás. Aquilo era um convite para uma negociação ou uma armadilha final para eliminá-las de uma vez. Beatriz olhou para a irmã, vendo a determinação crescer nos olhos de Clara, apesar do medo. Elas sabiam que ir àquele lugar era arriscado, mas ficar paradas era esperar a morte lenta. Beatriz ligou para um contato de confiança no Ministério Público, alguém fora da cadeia de comando local. Combinou uma operação de apoio que chegaria apenas após o sinal verde delas no local. Não podiam alertar os corruptos com uma presença policial massiva antes da hora. O plano era usar elas mesmas como isca para pegar o delegado-chefe e o político envolvido no ato. Será que eles teriam a coragem de aparecer pessoalmente para recuperar as provas faltantes? Elas dirigiram para um hotel seguro, onde passaram o resto da noite em vigília constante. Beatriz não dormiu, ficando sentada na poltrona perto da porta com a arma no colo. Clara dormitou intermitentemente, acordando com cada ruído do corredor do lado de fora. O amanhecer chegou cinzento, com uma chuva fina cobrindo as janelas do quarto fechado. Elas tomaram um café forte, sem palavras, apenas trocando olhares de entendimento mútuo. O endereço no bilhete queimava na mente de Beatriz como uma marca de fogo. Era hora de terminar o que começaram, não importava o custo pessoal daquela decisão. O galpão industrial era uma estrutura enorme de metal enferrujado à beira do porto abandonado. O cheiro de maresia, misturado com óleo velho, impregnava o ar úmido da manhã. Beatriz e Clara chegaram separadamente em carros diferentes para não levantar suspeitas imediatas. Beatriz estacionou a 100 metros de distância, escondida atrás de contêineres empilhados. Ela observava através dos binóculos, vendo a silhueta de 2 homens esperando na entrada do galpão. Um deles era o delegado-chefe, reconhecível pela postura arrogante mesmo à distância. O outro era um vereador conhecido, alguém que frequentava as manchetes de jornais locais semanalmente. Clara estava dentro do galpão, conforme combinado, com uma pasta nas mãos contendo cópias das provas. Ela estava usando um microfone escondido sob a roupa, transmitindo áudio e vídeo em tempo real. Beatriz monitorava a transmissão de fora, pronta para intervir se a situação saísse do controle. O delegado se aproximou de Clara, exigindo a pasta com um gesto impaciente da mão. Ele disse que ela estava sendo muito inteligente, mas que não sabia com quem estava mexendo. Clara manteve a voz firme, dizendo que só entregaria mediante garantia de segurança para sua irmã. A negociação era tensa, cada palavra pesada como chumbo no ar frio do depósito. O vereador riu, dizendo que elas não estavam em posição de exigir nada naquele momento. Ele fez um sinal para 2 capangas que surgiram das sombras das pilhas de caixas. Eles estavam armados com pistolas escondidas sob casacos longos e escuros. Beatriz viu a movimentação na tela do monitor portátil dentro do carro dela. Ela acionou o rádio, dando o código de intervenção imediata para a equipe de apoio externa. Não podia esperar mais. A vida de Clara estava pendurada por um fio invisível e tênue. Será que a equipe chegaria a tempo antes que o primeiro tiro fosse disparado no galpão? Dentro do galpão, Clara deu um passo atrás, mantendo a pasta protegida contra o corpo. O delegado sacou sua arma própria, apontando para a cabeça dela sem hesitação. Ele disse que aquilo era um fim de linha para as irmãs metidas a heroínas.
Clara olhou nos olhos dele, sem desviar o olhar, mostrando uma coragem que surpreendeu até os criminosos. Ela disse que a justiça já estava a caminho e que eles não sairiam dali impunes. O delegado sorriu com desprezo, achando que era apenas um blefe desesperado de uma vítima. Ele não sabia que cada palavra estava sendo gravada e transmitida para 3 agências diferentes. De repente, o som de vidros quebrando veio do telhado do galpão alto. Agentes federais rapelaram para dentro, cercando os criminosos em segundos com armas em punho. Beatriz entrou pela porta principal, com a arma em posição de combate, gritando para todos se renderem. O delegado tentou levantar a arma contra Clara, mas foi atingido por um tiro de advertência no ombro. Ele gritou de dor, largando a pistola no chão de concreto sujo de óleo. Os capangas foram imobilizados no chão, algemados antes que pudessem reagir à surpresa do ataque. O vereador tentou correr para uma saída lateral, mas foi bloqueado por um agente alto. Beatriz correu até Clara, verificando rapidamente se ela estava ilesa antes de algemar o delegado. Ela olhou para o homem no chão, que agora gemia segurando o ombro sangrando. Disse que ele estava preso por corrupção, tentativa de homicídio e organização criminosa. O delegado olhou para ela com ódio, dizendo que ela não sabia o poder que tinha destruído. Beatriz respondeu que o poder dele era baseado em medo, e o medo havia acabado naquela manhã. A pasta com as provas foi recolhida como evidência principal do esquema de lavagem de dinheiro. A operação foi um sucesso, mas o custo emocional foi imenso para as 2 irmãs ali presentes. Elas saíram do galpão sob os flashes das câmeras que haviam sido alertadas anonimamente. A imprensa cercou a saída, querendo depoimentos sobre a prisão do vereador e do delegado. Beatriz protegeu Clara com o corpo, guiando-a até a viatura blindada sem falar com ninguém. O rosto de Clara estava sério, mas havia um brilho de vitória nos olhos cansados. Elas não eram mais vítimas, eram as arquitetas da queda de um império corrupto. O caminho até a delegacia federal foi silencioso, com o peso da responsabilidade assentando sobre os ombros delas. Quantas outras vidas seriam salvas porque elas não desistiram naquela noite escura? O julgamento foi marcado para 6 meses depois, em um tribunal federal lotado de curiosos e jornalistas. A sala estava quente, abafada pela presença de pessoas querendo a queda dos poderosos. Beatriz e Clara sentaram na frente, lado a lado, como testemunhas principais da acusação. O delegado-chefe estava presente, usando uma camisa simples, sem o distintivo que antes ostentava com orgulho. Ele parecia menor, encolhido na cadeira dos réus, longe da arrogância dos dias de poder. O vereador tentava manter a compostura, mas as mãos tremiam sobre a mesa de madeira escura. Será que as provas seriam suficientes para condenar homens com tantos advogados caros? O promotor apresentou as gravações de áudio e vídeo, uma por uma, diante do juiz e do júri. A voz de Marcos, extorquindo Clara, tocou alto nos alto-falantes da sala silenciosa. Em seguida, a transmissão do galpão mostrou a tentativa de assassinato planejada pelos réus. O murmúrio na plateia crescia a cada nova evidência apresentada sem possibilidade de negação. A defesa tentou argumentar que as provas foram plantadas ou coagidas ilegalmente. Beatriz foi chamada ao depoimento, explicando cada passo da operação com precisão técnica militar. Ela desmontou cada argumento da defesa com fatos documentados e assinaturas digitais verificadas. Clara foi a última a falar, e sua voz embargou levemente ao lembrar da noite na cela. Ela não falou com raiva, mas com a sinceridade de quem viveu o terror na pele. Disse que não queria vingança, apenas que aquilo não se repetisse com outras mulheres. O júri ouviu em silêncio, alguns limpando lágrimas dos olhos com a comoção do relato. O juiz reuniu as provas
e declarou o recesso para a deliberação final do veredito. As irmãs seguraram as mãos uma da outra, fechando os olhos em uma prece silenciosa. O tempo parecia ter parado, enquanto esperavam a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Quando retornaram, o juiz leu a sentença com uma voz grave e solene no tribunal. Todos os réus foram considerados culpados em todas as acusações apresentadas, sem ressalvas. O delegado-chefe foi condenado a mais de 20 anos de prisão em regime fechado. O vereador perdeu o mandato imediatamente e enfrentaria processo separado na Assembleia. Marcos, o inspetor inicial, teve sua pena aumentada pela colaboração tardia e incompleta. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala, como se a cidade inteira respirasse novamente. A justiça havia sido servida, não perfeita, mas suficiente para curar as feridas abertas. Beatriz olhou para Clara, vendo as lágrimas de libertação correrem livremente pelo rosto dela. Elas se abraçaram no meio do tribunal, ignorando os protocolos rígidos do local. O peso que carregavam há meses finalmente saiu de seus ombros cansados. Saíram do prédio sob aplausos discretos de pessoas que as reconheceram na multidão. Não havia sorrisos de vitória, apenas a paz de quem cumpriu um dever doloroso. O sistema havia falhado, mas elas conseguiram consertar uma parte dele com as próprias mãos. Quantas outras mulheres agora se sentiam seguras para denunciar abusos sem medo de represálias? Um ano depois, a casa da família estava cheia de luz e cheiro de comida caseira novamente. Dona Sônia, a mãe das gêmeas, recuperava-se totalmente em uma cadeira na varanda ensolarada. Ela observava as filhas na cozinha, preparando o jantar juntas como faziam na infância. A velha carroça de Clara estava na garagem, reformada e pintada de uma cor nova e vibrante. Não era mais um símbolo de medo, mas de resistência e sobrevivência nas ruas. Beatriz havia sido promovida a coordenadora de uma força-tarefa nacional contra a corrupção policial. Ela usava o poder agora para proteger os que não tinham voz no sistema antigo. Clara voltou a trabalhar, mas agora em uma organização que ajudava vítimas de violência institucional. Ela transformou sua dor em propósito, ajudando outras mulheres a navegarem pela burocracia legal. As cicatrizes daquela noite ainda existiam, mas não doíam mais como antes. Elas eram lembretes de que foram mais fortes que a escuridão que tentou engoli-las. A mãe contava histórias para as netas, ensinando que a honestidade é a única